receita desse bolo que é a vida, né? Então a gente vai falar hoje do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A beneficência. Então temos o item 11 e 12 para a gente falar. Em primeiro lugar, né, fui lá eu pesquisar no dicionário, né? O que é beneficência, né? A gente poder não ficar só falando e não sabendo do que está falando, né? Então, tá aqui. Nosso querido dicionário disse: substantivo feminino, ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, bem fazer, filantropia, disposição benéfica. E aí eu vou ler aqui um pedacinho, né, que eu compilei do item 11 e do item 12, que são as instruções dos Espíritos para nós, para ensinar a gente de uma forma mais prática como prestar a caridade. E aí no item 11 eu peguei esse pedacinho aqui. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo. Esse foi das passagens que mais me chamou a atenção, né? É você olhar para o outro com o mesmo olhar que você tem por si mesmo. E aí eu parei para pensar, né? Se eu olho com caridade para o outro, eu estou tendo caridade comigo. Se eu olho com crítica, com dificuldade, com algum apontamento um pouco mais difícil, eu também não estou tendo esse mesmo olhar para comigo mesmo. E aí ele continua: e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Compreendeis quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador: quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. No item 12 continua: sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Em algumas palestras aqui na casa, a gente sempre escuta, principalmente o Ronald, né, Ronald? Alguns estudiosos, né, que agora não me lembro o nome, falando que se perdesse tudo, né, todos os mandamentos e só sobrasse esse, a gente estava bem resolvido, né? E tudo estaria, se só sobrasse o sermão da montanha, a gente ia ter muita coisa ainda para fazer. E nessa parte eu me lembrei dessa passagem. E aí continuando, a alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz pura, que faz brilhar uma alma caridosa. E aí eu comecei a me lembrar também, aqui na definição fala sobre filantropia, e como eu era mais nova, eu sempre escutava muito do meu redor familiar e das pessoas com as quais eu convivia, daquele exemplo da caridade que a gente faz só quando a gente fica rico e acerta na loto, né? Ou em qualquer outro jogo de azar, né? Não, se eu tiver dinheiro, eu vou ajudar a minha família inteira, né? Aí já me lembrei das palestras do nosso pai,
dizendo o quanto que eu vou me comprometer com a vida dos outros. Quando eu quero modificar a vida de todo mundo. E quanto eu vou me meter onde eu não sou chamada, né? E vou influenciar o karma do outro, né? Vou achar que estou ajudando, estou piorando mais a vida da pessoa, né? Então é aquela história. Lembrei disso, lembrei também, escutei isso há pouco tempo de uma pessoa me falando que gostava muito dos animais e que gostaria muito de abrir um hospital, uma ONG, algo assim, muito grandioso, né? E aí a gente vê nesses textos que não é isso que a espiritualidade pede da gente, né? São coisas tão pequeninas no nosso próprio dia a dia, né? Que fica aquela coisa, eu não preciso montar uma ONG, apesar da ideia do irmão ter sido maravilhosa, mas já existem várias. Se eu contribuir com alguma coisa, um saco de ração, se eu for num lugar, numa creche e dar um pacote de fralda, se eu for num outro lugar e expor alguma coisa do meu conhecimento, e aí eu comecei a relacionar para mim mesmo vários tipos de caridade, né? A gente só pensa, a primeira que vem na cabeça é a financeira, né? É dar dinheiro para o outro. E eu acho às vezes que não é bem essa que a espiritualidade está querendo de cada um de nós, né? Como o Luiz mesmo falou, ele teve até um exemplo em algumas outras palestras que ele falava de uma pessoa pela qual ele pagou os estudos, né? Então, assim, isso é ótimo, maravilhoso. Mas se a pessoa está lá e você não está conferindo, né? Você teve essa atitude da caridade, e aí a pessoa está lá faltando todas as aulas, fingindo que está indo para o curso, e não se forma, ou, sei lá, vai fazer alguma outra coisa, complica, né? Então, ou seja, até a ajuda que era de uma nobreza de caráter, de atitude, ela pode até se perder um pouco no meio do caminho, porque a outra pessoa acaba se enrolando cada vez mais, né? Então eu vejo aqui como pequena caridade, hoje em dia principalmente, a dificuldade que nós, por estarmos muito imersos nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa dificuldade, o ouvir o outro, né? A gente não tem a paciência necessária, às vezes, para ouvir o próprio parente, que dirá o que acontece na maioria das vezes se você está na fila do banco, na fila de um supermercado, sempre vem, eu atraio isso direto, né? Meu Mercúrio, meu planeta da falação, é parar num canto e ver alguém bater papo sobre qualquer coisa, né? De tudo, né? Antigamente, eu já fui vendo que os papos já melhoraram, graças a Deus. Então eu comecei a ver que eu falava mais do que a pessoa. Aí ficava, né, aquela disputa de quem fala mais. Aí eu, opa, peraí, a pessoa que veio falar comigo não estou ouvindo. Primeiro era a qualidade dos papos, já melhoraram, graças a Deus, né? Porque antes era para meter o pau no governo, para falar mal disso, para falar mal daquilo, por causa da fila que não anda, que papapá. E aí a gente vai aprendendo com nossos próprios exemplos. Eu já pensei assim também. Também não estou achando que está tudo maravilhoso, o óculos cor-de-rosa, ele não está no meu olho. Mas eu presto a caridade quando eu escuto um assunto desse e tento reverter a conversa para uma outra coisa melhor. Quadrado da lei divina, né? Por uma coisa baseada na lei divina. O que também não me prejudique, né, nessa condição. Então, eu vou pensando, não, minha irmã, mas espera aí, vamos ver uma outra alternativa. Mas também se a pessoa vai ficar muito, como é que eu vou dizer, fixa naquela sua ideia e na sua necessidade de falar, de colocar para fora, eu não posso fazer nada. Eu posso fazer como eu aprendi com meu pai. Que bom que eu não penso mais assim. Porque também não pensa que eu virei santa, né? Já pensei assim, já fiz coisas assim. E se culpe por isso, né? E nem quero me culpar, exatamente. Acho que a coisa da responsabilidade, para mim, me soa muito melhor, bem capricorniana, né, meu pai? Do jeito que eu melhorei, o outro também vai melhorar um dia. Exatamente, né? Se eu tive a possibilidade, se eu ainda tenho a cada dia a possibilidade de melhorar, através das oportunidades que aparecem na minha vida, esse meu irmão vai ter também.
Então hoje eu só peço, eu oro, se eu estou no meio de uma confusão, como aconteceu comigo há um tempo atrás, eu estava na freguesia e teve um tiroteio, um assalto. Na mesma hora eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Vamos orar para que tudo acabe certo. Mas também pensei, cara, se minha vida acabar aqui, é isso aí, né? Então não vai adiantar eu ficar pensando, a caridade que eu deveria ter feito, o ouvido amigo que eu poderia dar, a caridade de dar uma orientação para alguém, uma pessoa mais velha, ou uma pessoa experiente, que tem uma experiência que eu não tenho. Então, assim, eu acho que a prática eu aprendi estudando esses 2 itens do Evangelho, como a caridade sendo uma coisa simples para cada um de nós, para ser feita das formas mais simples possíveis. Então, quando a gente fica elaborando coisas assim muito grandiosas, a gente acaba não fazendo, ou então desistindo no meio do caminho, ou então achando que não, realmente só quando eu tiver isso ou aquilo outro que eu vou poder fazer. A caridade para mim pode ser desde o gesto da educação, de você não ocupar no ônibus um lugar que não é seu, né, de você ceder o seu lugar para uma pessoa mais velha. Pode ser um gesto de eu chegar aqui na minha casa e ver que no banheiro está lá um saco cheio de lixo, eu pego lá e troco e boto um outro saquinho no lugar. Então, assim, outra coisa que eu sinto, até através das próprias mensagens da espiritualidade, é que a gente precisa, como o nosso pai falou, nos mexermos, fazer ação, o movimento, né? De colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo durante o longo de uma vida. Eu dou aula de astrologia, todo mundo aqui sabe. Faço leitura de mapa, trabalho como terapeuta floral e dou aula de floral também. E aprendi, desde que eu frequento a casa, e praticava pouco no início porque eu me esquecia, mas depois eu recebi um puxão de orelha da divindade que me lembra sempre de eu abrir e fechar o Fonte Viva em todas as minhas aulas. Não só as que eu dava aqui na cabana, como as que eu dou na minha casa ou em qualquer outro lugar. E tem aparecido com muita recorrência a espiritualidade o tempo todo, para mim, porque sou eu que estou abrindo Fonte Viva, a necessidade e das pessoas que estão ali comigo na aula, ou na aula do floral, ou na aula da astrologia, a necessidade do trabalho, né? De fazer, de botar a mão na massa, de buscar passar adiante o conhecimento, de buscar se fazer útil o tempo todo, e de também ter, como nesse processo de caridade, o entendimento que eu adoraria ter o ritmo que o nosso pai tem. Nossa, meu sonho de consumo é ter essa energia inacabável que o nosso pai tem. Não é? Então, mas eu olho e falo assim, caramba, nós somos diferentes nesse sentido, e ele aceita a mim do jeito que eu sou, eu aceito a ele do jeito que ele é. Urano com alguma coisa. Urano, Marte, aquelas coisas todas fazendo um movimento ali no ascendente dele, né, na casa 1, em outras casas. Então, assim, é toda uma energia que não acaba mais. Então, quando eu olho para o outro e faço uma crítica, nossa, né? Caramba, a energia do nosso pai não acaba nunca, né? Não descansa nunca, né? E não é necessidade dele. Isso para mim não é caridade. Eu emitir esse tipo de opinião. É olhar, contemplar e aceitar que cada um tem seu ritmo, que cada um está no seu estágio de aprendizado, que não adianta eu impor, como ele falou, uma verdade absoluta para mim, porque aquela verdade funcionou para mim, eu tenho que achar que vai funcionar para o outro. Não, existe o livre-arbítrio e o poder de escolha de cada um. Então, a caridade, como disse aqui, ela está em todos os nossos momentos da nossa vida. Até da forma também como eu posso ver uma outra pessoa que é muito mais lenta do que eu e ficar, vambora fulano, você também está demorando muito. E ficar também de uma forma abusiva, né? Direcionando a pessoa a fazer o que eu quero. Então, assim, a vontade de Deus e as leis divinas são soberanas a qualquer uma das nossas vontades, né? A gente publica, brinca muito em Facebook, Instagram, internet, né? Sobre o tempo de Deus, que está demorando muito, mas o tempo não é o tempo de Deus que está demorando muito, não, é o meu aprendizado.
Essa ficha caiu para mim uns dias atrás, né? Enquanto eu não aprender, eu vou continuar naquela lição, né? Enquanto essa caridade não tiver colocada dentro de mim como uma prática corriqueira, como é de eu acordar todo dia, abrir o olho, lavar o rosto, escovar o dente, eu vou continuar demorando em determinadas lições, não porque Deus está me castigando ou punindo, não, porque eu estou tendo dificuldade de aprender. E se eu tenho dificuldade de aprender, eu demoro um pouco mais naquela lição. Não era isso que acontecia com cada um de nós no processo acadêmico, né? A vida é isso também, né? É uma busca constante de aprendizado para o meu melhoramento. Né? Às vezes pode parecer que é uma coisa egoísta, mas quando a gente começa a fazer, na minha cabeça isso é a corrente do bem. Né? O nosso pai dá muito exemplo de quando pinta a casa numa rua e a rua está toda escura, daqui a pouco está todo mundo pintando a casa, daqui a pouco está todo mundo varrendo. Sou eu fazer sem esperar que o outro faça igual a mim, ou melhor. Né? Eu vejo muito também nesses processos de a gente estar ajudando ao outro a necessidade do tapinha nas costas ou do muito obrigado. Né? É isso do ser humano. Né? A gente tem isso dentro de nós, de eu vou fazer porque eu posso intencionalmente pensar isso, eu vou fazer porque fulano vai me retribuir, eu vou fazer porque eu amo fulano, um dia ele vai me dizer muito obrigada, não, eu vou fazer porque todo mundo vai ver que eu estou fazendo. Não interessa, né? Assim, a prática da caridade ela é vista aos olhos de Deus e da espiritualidade. Você pode até para eles, vai ser bom você estar fazendo isso, mesmo que seja no início, por um processo egóico, ou um processo de orgulho, que eu quero que todo mundo veja, mas que bom que você fez uma atitude boa, né? Mas o esperar, essa mágoa que às vezes a gente tem do outro, por ele não ter correspondido às nossas expectativas, por não ter agradecido a caridade que foi feita, eu não estou muito dentro do propósito da caridade, né? Eu acabo não fazendo essa caridade com a naturalidade que a gente precisa que seja feita. É fazer porque você quer fazer. É fazer porque você está com vontade de fazer. Pode ser que no início seja uma coisa até meio difícil. Né? É como se fosse uma ginástica, né? Um músculo que você vai praticando e aprimorando e aquilo vai te fortalecendo. Quando você vai ver, você faz sem sentir. Então eu vejo a caridade como esse processo de todos os dias, num agradecimento, né, de mais um dia de oportunidade que você vai ter, né? Eu fico um pouco preocupada só quando a gente precisa ser grato, mas tudo em excesso, né? Tanta falta de gratidão contra excesso de gratidão, estamos em polos muito opostos e vamos ser mais honestos conosco, né? Ninguém é grato o tempo inteiro, né? Vamos combinar aqui, a gente tem momentos às vezes que a gente fica um pouco mais tenso, um pouco mais nervoso, um pouco mais irritado, não sabendo lidar com o outro. É nessa hora que a gente tenta parar e refletir, que eu acho que esse é o primeiro sinal de que você está indo pelo bom caminho, né? Não se deixar levar pelo impulso, pela ação, né? Quem é muito quente, quem é muito do fogo, né? Então que acaba falando muito o que pensa, expondo muito o que sente e o que sabe, às vezes acaba sem querer falando coisas que podem vir a magoar ou não o outro. Então quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, eu já penso 1, 2, 3, 10 vezes antes de falar, escrever, postar alguma coisa na internet, principalmente porque aquilo vai ficar, como o nosso pai falou, né? A onda vai, daqui a pouco ela está voltando 10 vezes para mim, né? Que fui eu que escrevi. Então assim, é buscar um pouco mais de serenidade e aceitação com relação a cada posicionamento de cada um de nós, né? A saber que cada um está vivendo um estágio da sua vida, mas que ficar parado esperando também, né? Só que o poder divino, o poder superior faça alguma coisa com relação a nós, também não dá, né? A gente precisa botar mais essa prática de uma forma mais eficiente. Por exemplo, aqui na casa mesmo temos a nossa irmã Carla, que ela está sempre arrecadando roupas, mantimentos e coisas para poder ajudar algumas famílias.
se não for dentro da casa, é procurar também, né? Num gesto de gentileza, de caridade com o outro, a gente aprendeu a ouvir. Né? Eu tenho praticado muito isso, porque eu tenho muita dificuldade de ouvir. Né? Se deixar, eu falo até amanhã de manhã, se deixar, eu vou ficar com esse microfone aqui mais umas 2 horas, e aí a gente emenda um assunto no outro. Mas o ouvir é ouro, né? Não é isso que se falava? O ditado? Eu sou péssima para ditados. Né? Mas ouvir é muito melhor do que falar. Né? Observar um pouco mais o outro, saber dos limites da outra pessoa, se eu estou invadindo ou não determinado espaço. Isso também é a caridade. A caridade também se pratica quando eu deixo alguém pedir. Às vezes a gente é tão na iniciativa, né? Então eu já estou ajudando e a pessoa nem me pediu ajuda. Eu já estou lá. Né? Então, peraí que eu resolvo para você. E o exercício que a pessoa tem que, às vezes, praticar, de pedir, né? Às vezes a gente tem uma coisa chamada orgulho que não faz com que a gente não peça ajuda. Né? Por mais que esteja precisando, às vezes por mais que você esteja vendo, né? Eu falo isso para mim, estou falando isso para eu ouvir, porque eu tenho isso, né? Se bobear, a gente vai carregando 10, 20 sacolas e não chega nem para alguém, e a pessoa chega e fala assim, posso te ajudar? Eu falo, não, tá ótimo, obrigada. Então, eu já fiz isso várias vezes, aqui mesmo, na porta da cabana. Então, é para aprender a pedir. Né? A caridade é um movimento de mão dupla. Né? Enquanto eu estou ajudando ao outro, eu estou ajudando a mim mesmo. Né? Fazendo essa prática, esse movimento, você vai vendo que as pessoas ao seu redor, elas vão se melhorando. E também, se não, infelizmente, não estiverem buscando isso, que você faça por você mesmo. Né? Eu acho que é tão legal você procurar crescer como indivíduo para ser uma pessoa melhor do que você já foi ontem, né? Eu imagino os nossos irmãos que estão recolhidos, por cada um passando o seu processo de olhar para dentro de si e ver quantas coisas que eles querem ainda crescer, melhorar e modificar. Isso serve para todos nós, né? Então que essa palavra, né, que a gente não usa muito do dicionário, beneficência, a gente possa praticar um pouquinho mais primeiro conosco mesmo, né? Através do auto-perdão, da compreensão, e daí, com a prática interna, a gente consegue ajudar quem está ao nosso redor. Eu agradeço a vocês por tudo, a oportunidade dessa palestra, e desejo uma ótima semana e boa noite. Obrigada.